Bom dia a todos. É, é muito bom estar aqui com vocês hoje e, e eu gostaria de iniciar esse culto fazendo uma homenagem para uma pessoa que partiu para outra dimensão no último domingo e que plantou muitas sementes de religiosidade dentro de mim, que foi minha sogra. E, e Padre Lázaro a conhecia, ela era uma pessoa muito de dentro da igreja, né, de todos os momentos. E nos últimos tempos eu acho que Deus estava me preparando para um processo de aceitação. Assim, eu vinha meditando muito sobre as questões da aceitação e de que Deus faz tudo certo. E realmente foi tudo aconteceu de uma maneira muito tranquila e muito como deveria ser, né, com todos os netos em torno dela, com toda a família em torno dela, de uma maneira muito serena. E eu tenho certeza de que ela está em um lugar bom e que ela vai estar cuidando, né, de cada um de nós. E aí a Helena, minha irmã, me enviou uma mensagem que ela achou a cara dela. E ela justamente partiu no domingo de Páscoa, né? Benditos sejam os que chegam em nossas vidas em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito, e nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Benditos sejam os amigos. Então, para minha Lia, né, para uma das pessoas que mais me ensinou a paciência, a gentileza e o amor. Muita energia nesse nosso culto de Páscoa. Catinha, vamos começar com você? Sim, bom dia a todos e todas. Eu estava ausente nesse período, estive porque as aulas recomeçaram e também o trabalho, né? Não estamos mais em home office e eu tenho andado aí, visto tanta coisa na rua, pegando metrô, ônibus, me deparado com muitas situações e pensado sobre como eu posso fortalecer esse eu interno, essa espiritualidade que me guia e que me sustenta. Então, como eu vou dar esse feedback, né? Esse retroceder. Então, pensando nisso, eu vou convidá-las a uma meditação diferente hoje, mas mesmo assim eu vou pedir para vocês ficarem sentados. Se quiserem fechar os olhos, ou você pode deixar os olhos abertos e olhando lá no infinito, o mais longe que você possa imaginar. E aí você vai começar a respirar, puxar o ar, permitir que essa energia adentre todo o seu organismo, todo o seu ser, e vai tirando aquela poeira. Em algum momento permaneceu em você. E solte o ar, solte as impurezas, e vá se sentindo
bem leve, com os pés soltos, as pernas descansadas, a sua coluna firme e maleável ao mesmo tempo. Seus braços fazem um passeio, vão te levar junto com a sua cabeça, sua mente, a um lugar onde você vai encontrar inicialmente a sua consciência. E aí você vai conversar com ela. Você vai se apresentar como um ser em crescimento, como um ser que está, neste momento, habitando um corpo físico e que quer se renovar, se transformar, que quer renascer, fazer renascer as virtudes, os valores que você precisa nesse momento. Então, diga a ela, diga à sua consciência, o que você vai deixar para trás. O que você vai mudar. E também aquilo que você não precisa mais. E a consciência te diz, ela te responde, atenção, pensamentos puros e leves. Mergulhe sempre no oceano de amor e nesse universo você estará protegida, enlaçada, e você vai reescrever a sua história. E a consciência te entrega um lápis e um papel branco, e ela diz, não tenha medo, enfrente, seja resiliente. Escreva o que você mais quer transformar, que estará renascendo. E aí, em uma palavra, você se dá esse presente. Esse espaço que você se encontra, todo engramado, verde, começam a nascer aquelas flores rosas, orquídeas, girassóis. E nesse balanço, você sorri e diz a si mesmo, sim, eu quero, eu posso, eu vou me transformar. E assim você, lentamente, se despede da consciência, mas ela te diz, não, eu sou você. Como vou te abandonar? E vocês se abraçam, e aí você deita sobre essa grama e olha para o céu e vê que há um sol lindo, iluminado. E lá em cima você avista os seus pais, os seus guias.
Você vê Jesus, relembra o papel dele, e lá em cima, no mais alto, você avista o Pai, o Deus Pai, que está de braços abertos. E aí você levanta, sorrindo, feliz, e lentamente você vai despertando desse momento, volta para a vida desperta, uma nova consciência, renovado, renovado. Abre os olhos, estira os braços, dá um bocejo, inspira, respira e solta. Então, muita paz nesse dia de hoje. Vamos ficar aqui juntinhos, juntas, ouvindo a esse culto maravilhoso, que nos dá energia para toda a quinzena, toda a semana. Beijo, muita paz. Um abraço, Clarissa. Estava com saudade de vocês, viu? A gente também estava com muita saudade desse lugarzinho no qual a gente chega através da sua guiança. Claudinha, vamos lá. Olá, bom dia. Olha, hoje eu trouxe um cordel de Manuel Messias para falar da Páscoa. A Páscoa significa que Jesus, o Salvador, depois de seu sofrimento em lugar do pecador, vence no terceiro dia a morte e sua tirania, ressuscita por amor. A Páscoa significa mudança, renascimento, agregar boas ações ao nosso comportamento. Vida nova em Jesus Cristo, viver um novo momento. Às vezes, nos esquecemos deste significado, envolvidos no sentimento impostos pelo mercado. Muitas vezes, Jesus Cristo nem ao menos é lembrado. A Páscoa deve trazer em nós esta reflexão. Os bons ensinamentos de Cristo têm regido nossas ações? Temos empreendido gestos em favor de nosso irmão? Em que a gente tem agido quanto aos problemas globais? Por exemplo, em relação às questões ambientais. Como temos reagido diante destes sinais? Que nesta Páscoa, hoje e sempre, a nossa fonte de luz sejam as lições deixadas por nosso Senhor Jesus, que por amor e paixão morreu por nós numa cruz. Devemos então de presente demos então de presente, ovos de fraternidade, pombos de paz, coelhos de caridade, cordeiro de harmonia, girassóis de humildade. Paz, paz. Muito lindo esse cordel, muito maravilhoso. Padre Lázaro, e Padre Lázaro conhecia minha Liana. Rezar pela Maria Alva, com certeza, entregar a misericórdia de Deus, pedir ao Senhor. Que bom que a Claudinha já montou a ceia toda da Páscoa. Com cordeiro, com ovos, E é bom poder
poder estar aqui. Então, eu agradeço a Deus estar com vocês a cada dia. Tenho encontrado Cidinha aí em alguns momentos, e isso é bom. A gente tem se encontrado aqui em algumas atividades. Rodolfo, eu não esqueci não, viu? Estou devendo aqueles encontros que eu queria fazer e acabei não ajustando a agenda, a gente não falou mais. Mas está na minha mente, viu? Vamos tentar juntos ver ainda a possibilidade de fazer aquela reflexão. Catinha, Cláudia. Então, quando a gente se reúne para a Páscoa, e o mais interessante é que ela não é uma festa apenas cristã, né? E, claro, quem marcou o mundo com a ideia da Páscoa foi justamente o cristianismo católico, necessariamente. Mas a festa da Páscoa não começa com o catolicismo, né? Começa justamente com o judaísmo, com a saída, com a passagem, a saída justamente do Egito, com a libertação do Egito. Então, a perspectiva é fazer a passagem, sair de uma realidade de escravidão para uma vida nova, para um tempo novo, para uma terra nova, para um lugar que emana leite e mel, como Deus tinha feito a promessa a Abraão lá no fundo. E essa promessa vai sendo revisitada a cada tempo, porque Deus é fiel à aliança. E na fidelidade à aliança, ele vai movendo pessoas e realidades para fazer essa passagem, para fazer essa Páscoa acontecer, para que essa libertação se torne uma verdade na vida das pessoas. E é esse o desejo de Deus. E a concretização para nós, para a fé cristã de modo especial, porque era uma promessa para o judaísmo de enviar o Messias, de enviar o libertador, e que foi sempre entendido o Messias e o libertador como alguém que vinha com poder bélico para poder lutar, para tirar o povo de Deus do exílio, para libertar o povo das escravizações às quais foram submetidos. Jesus chega numa outra realidade. Jesus chega numa outra perspectiva e vai mostrar que essa passagem, essa Páscoa deve ser feita com amor, que essa Páscoa deve ser feita com a libertação que brota do interior das pessoas. E essa Páscoa precisa ser a Páscoa da alegria, da verdade, da justiça, não apenas uma luta entre povos, não apenas uma luta entre governantes, não apenas uma guerra, mas muito mais uma busca de fraternidade. A Claudinha já lembrava isso, uma busca de fraternidade, essa fraternidade universal que pode gerar um mundo melhor para todos. Então, a Páscoa tem essa perspectiva de gerar esse mundo melhor para todos. E é interessante que uma festa cristã acaba atingindo todas as pessoas. E eu tenho certeza que, seja lá no terreiro, no centro espírita, no centro bandista, ou em qualquer uma dessas, todo mundo vai ser tocado pelo menos pela palavra Páscoa. E a gente vai se mover por causa dos feriados, por causa das questões, mas antes de tudo, muito mais do que só por uma questão cronológica, legal, muito mais pelo sentimento. E a Páscoa traz muito mais esse sentimento de vida nova, de renascimento, de crescimento. E nesse culto, a gente tem justamente essa vontade, de que cada pessoa que participa desse culto busque, né, a cada dia esse renascimento, essa vida nova. E fazer a passagem, como a nossa querida Maria Alva fez a sua passagem, muitos de nós vamos fazer a nossa passagem. Quando o Senhor vai voltar para a fé cristã, o Senhor vai voltar para finalizar essa passagem. Quando será, nós não sabemos, mas nós vivemos nessa expectativa e por isso cada um vai fazendo a cada tempo a sua Páscoa, a sua passagem para um novo tempo, para uma nova realidade. Então, eu quero realmente, nesse culto de hoje, nesse momento tão especial em que nós nos encontramos, que a gente possa fazer a nossa passagem, seja ela pelas várias reencarnações, né? Como o Rodolfo vai lembrar isso para nós, seja essa passagem pelo trabalho que a gente vai fazer de justiça, de amor, de fraternidade, seja a partir da perspectiva cristã católica de ressurreição, né? No sentido de que todos nós, Jesus já conquistou para nós a ressurreição definitiva e por isso ele ofereceu o sacrifício
uma vez por todas, e por isso não haverá mais sacrifício nem de touros, nem de cordeiros, mas simplesmente o sacrifício do Filho de Deus, que ofereceu sua vida para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas mesmo assim, Jesus não fecha, né, a porta para ninguém. A porta está sempre aberta, porque ele é o pastor que nos conduz e que quer que todos os seus filhos e filhas alcancem o bem, a paz, a justiça, a harmonia, a fraternidade. E se essa fraternidade pode ser também com, né, um ovo de chocolate, ninguém vai reclamar, né? Ninguém vai ficar triste. Todos nós vamos ficar felizes e vamos poder saborear também a graça do amor de Deus que partilha, que traz vida, traz esperança, traz luz para todos nós. Então, hoje estamos completando o que nós chamamos a oitava de Páscoa, né? A igreja celebra o dia de Páscoa dentro de uma semana. Veja como é importante para nós, a gente faz uma semana e depois o tempo de Páscoa vai 50 dias ainda, né? Quer dizer, então é uma festa, é o centro, é a centralidade da fé cristã e é também, com certeza, uma festa que marca a vida de várias pessoas. Então, para cada um que aqui está no nosso culto, para os participantes, para as lideranças religiosas, para a vida da Maria Alva, para a vida da Clarissa e de tantos outros, eu desejo uma feliz Páscoa, que a graça de Deus esteja no coração, que cada um possa renascer em Cristo Jesus e que o amor seja justamente a marca fundamental da Páscoa de Cristo, porque amar é a única coisa mais fundamental que ele nos ensinou. Sem amor, a Páscoa não acontecerá. Sem o amor, nós não faremos a mudança e ficaremos no túmulo. Mas para quem ama, a vida sempre renasce. Deus abençoe a todos. Ai, que lindo. Muito lindo. Sidoca. Olá, olá, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez junto com vocês, registrar também a minha alegria de conhecer pessoalmente o Padre Lázaro, e acho que todo mundo deve se oportunizar esse abraço, esse afeto. Ele é presencialmente muito mais do que ele é aqui, porque ele traz uma energia muito boa. E nós tivemos a oportunidade seguidamente de nos encontrar em eventos e nos reconhecer como parte desse espaço que aqui se faz, né, há tanto tempo, e que a gente não se percebia presencialmente, não se conhecia. Foi muito legal, muito alegre mesmo. E aí eu vou fazer uma propaganda do Padre Lázaro. Padre Lázaro, ele hoje está na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e todo mundo sabe da minha história de infância com o catolicismo, mas é uma das missas mais lindas que eu já tive a oportunidade de assistir. A missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, às 18 horas das terças-feiras. Quem puder se oportunizar isso, é muito lindo, muito renovador. E falar em renovar, vamos falar de Páscoa. Minha solidariedade, Clarissa, a você e a toda a sua família. Toda passagem, ela, no primeiro momento, tem um impacto de sofrimento, de perda, mas, no fundo, quando a gente requalifica essa passagem, quando a gente pensa ela do lugar da Páscoa, a gente pensa de todo o histórico que ficou nessas relações, todo o aprendizado, toda a história que se tem e que fica no coração da gente. E com o passar do tempo, de uma semana, de um mês, de um ano, de alguns até mais, isso se transforma numa saudade saborosa, que é o que eu hoje vivo, depois de tantos anos com relação à minha avó. E no trabalho que Kátia nos fez hoje, eu recebi no final, quando eu encontrei uma pessoa, eu encontrei Jesus, eu recebi esse abraço afetivo de minha avó, foi muito bacana. Hoje, realmente, eu viajei e consegui chegar nesse abraço. E quando eu estava pensando sobre o tema desse culto, me veio muito o tanto de mensagens que nós recebemos e trocamos desde Sexta-feira da Paixão e o próprio Domingo de Páscoa, tantas mensagens positivas e renovadoras de reflexão. E fiquei me perguntando, e nós também as transmitimos, retransmitimos,
Eu fiquei pensando quanto isso que nós líamos e reencaminhávamos, quanto isso existia dentro de mim realmente, né? Não só do lugar de refletir, mas de me perceber dentro disso. E me chamou muito a atenção dos últimos tempos que nós estamos vivendo, desse tempo de pandemia, o que Jesus quer nos dar de mensagem, o que é que Deus quer nos ensinar, né? Nós que estamos aqui, que perdemos algumas pessoas, ou que passamos efetivamente pela pandemia. Eu tive Covid 2 vezes, em 2021, até hoje eu faço um tratamento de requalificação muscular, porque eu fiquei muito comprometida. E o que né, esse estágio de vida nos faz pensar, né? E nesse movimento de Páscoa, né? O que é a Páscoa e o que é o aprendizado que nós vivenciamos nesses últimos tempos. E aí, por fim, quando a gente acha que já não está mais suportando mais, tem que acompanhar uma guerra que está sangrando as nossas vistas, muito embora saibamos que tem tantas outras guerras existindo, né? A guerra da fome, a guerra da sobrevivência, mas é uma guerra que a mídia, essa guerra Rússia-Ucrânia, nos joga na cara o tempo inteiro, né? O que é isso? Que falta de amor, que falta de respeito, que falta de fraternidade nós estamos assistindo pela vontade de um ser, um homem que acha que pode vencer o outro sem se importar com o que ele está trazendo de prejuízo para seu irmão. Então, a Páscoa me fez muito a Páscoa desse ano, de 2022, me fez muito desse lugar de reflexão. O que é que eu, e aí, claro, eu vou falar de mim, não posso falar de um todo, mas o que é que eu tenho construído, aprendido com essas últimas vivências? O que é que esse período de pandemia eu consegui atingir do que Deus quer nos ensinar? E óbvio que Ele quer nos ensinar alguma coisa. E talvez esse ensinar alguma coisa seja de um lugar muito individual. O que é o ensinamento para mim não é para Cláudia, não é para Cláudia Lázaro, não é para Clarissa, não é para cada um de vocês que nos ouvem. Cada um tem o seu aprendizado individual, porque depende do estágio em que você se encontra. Do estágio de disponibilidade, de disposição, de abertura para aprender, para compreender esse lugar do que Deus está nos chamando a atenção. Então, de tudo que eu ouvi, vivi, né, e li, uma coisa me marcou muito, no entendimento do que é Páscoa. E Páscoa é isso, é um ressuscitar de nós mesmos, um virar de página, um recomeço, é andar sobre a terra conscientes e conectados com nossa verdadeira essência. É o perdoar. Como é difícil perdoar. Mas, acima de tudo, é o se perdoar. Se você não souber se perdoar, e nós estamos aqui para errar e aprendemos à medida que nós compreendemos que nossos erros precisam ser perdoados, principalmente por nós, e se nós não soubermos nos perdoar, nós não conseguimos crescer e não conseguimos perdoar a ninguém. E que essa Páscoa tenha em cada coração de vocês o sentido do perdão, da compreensão, da fraternidade, da comunhão, da caridade e sempre do amor ao próximo. Um bom dia para todos vocês. Um prazer sempre poder estar dividindo esse espaço com vocês. Grande beijo. Pois é, vamos fazer uma excursão lá para assistir a missa de Padre Lázaro. É toda terça, às 18 horas, não é isso? Pronto, vamos fazer sim. Rodolfo, vamos falar sobre Páscoa. Páscoa. Mas antes, primeiro, bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui com todo mundo, com todos vocês, esse o pessoal que acompanha a gente. E aí eu já vou começar também, Cida. Também vou ter que fazer a minha propaganda do Padre Lázaro, né? É porque é muito interessante. A gente aqui, quando ele falou e brincou, né? Cada um fala dos seus conjuntos, né? De conhecimentos religiosos, mas eu acho que aqui a gente cria um ambiente de libertação, um respeito, esse ambiente ecumênico aqui, por isso que é tão bom, tão gostoso estar aqui
a cada 15 dias, porque quando ele brinca e fala, depois o Rodolfo vai falando de reencarnações, e aí a gente remonta e vê, né? Ele é um representante da Igreja Católica, eu também remonto a toda a minha base nos estudos, né? Na minha primeira infância, no primário, eu estudei em colégio franciscano, adorava São Francisco de Assis. Aí depois, na fase do ginásio, é um antigo ginásio, eu estudei em colégio salesiano, e aí depois veio, né, a história de Dom Bosco, Maria Auxiliadora, e é tão legal porque a gente constrói Páscoas, a nossa Páscoa aqui, porque a Páscoa é libertação, é respeito, é libertação, é o pulo das discussões teológicas para a gente absorver e, ao mesmo tempo, estimular o que tem melhor em cada um. Porque todos somos filhos e temos a luz de Deus que habita em cada um. E isso é muito legal. E aí o padre Lázaro também falou, não esqueci de você não, Rodolfo, foi porque eu fui atrás dele e lembrei que esse ano, todo ano tem a campanha da fraternidade. E aí eu fui ver a campanha da fraternidade, né, da Igreja Católica esse ano, e está lá, fraternidade e educação. Como construir um ambiente fraterno nas famílias, nas crianças de hoje. Educar elas com esse princípio de fraternidade. Eu olhei e falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente faz, a gente busca, pelo menos, e onde eu trabalho, assim, que eu sou voluntário, é um trabalho voluntarioso, é um trabalho de muita doação, de muito amor, na ONG que chama Fraternidade Sem Fronteiras. Aí todo domingo tem, o problema é que eu acho que é o domingo, viu, padre? Eu fui atrás de outros, e aí o domingo é o dia das missas, que os padres têm as responsabilidades. Porque todo domingo, às 11 horas, tem um encontro lá, que é de espiritualidade sem fronteiras, e fala de vários temas. Aí eu convidei o padre Lázaro para falar desse tema da Fraternidade Sem Fronteiras. A gente espera, a gente é paciente, viu? E voltando a dizer, né, Clarissa, bendita seja a vida eterna. Você falou esse texto tão bonito que você falou hoje no começo, né? Bendita seja a vida eterna, a vida que não cessa. E aí falar de Páscoa é falar de uma coisa tão interessante, é que Jesus, quando veio, já tinha toda a sua missão, né, estratégica traçada, ele olhou e falou assim, nossa, 3 anos? Eu tenho 3 anos para mudar, revolucionar o sentimento do mundo. E aí, o que ele fez? Mas como a humanidade, a gente até hoje é assim, né? A gente busca algo um pouco fantástico, às vezes sobrenatural, para chamar atenção e até começar a falar de algo, né? E até para ficar famoso. Então, Jesus, o que ele fez? No começo, ele foi andando, sempre fazendo e falando. Olha que interessante. Jesus não dava palestra. Ele não falava bonito e depois, vamos lá. Não, ele fazia. Ele não parou. E ele também não passou a mão na cabeça de ninguém. Não adulou ninguém. Condoeu com as dores, sofrimentos, mas ele sempre estimulava e falava, levanta, vem, levanta e anda. O que você quer? O que você precisa? Você tem a sua força. Ele sempre projetando, e a pessoa conseguia, ele falava, você, tua fé te curou. Então, nessa jornada dele, ele fez vários milagres, que hoje eu entendo que o conhecimento científico de tornar ciente de algo acaba explicando muito desses milagres, mas aqui não vem a questão discutir dos milagres, mas quando ele põe o cego para enxergar de novo, e ele olha e fala, mas muitos dos cegos vão continuar cegos, porque a gente tem que ter vontade para enxergar além do alcance. Não é só tornar a ver aqui, é enxergar a mais. Ele já fez uma pequena Páscoa aí. Liberta e enxerga melhor. Curou os endemoniados, os doentes, né, psiquiátricos da época. Você ajusta a sua condição mental para você também começar a ter um entendimento melhor das relações das coisas do mundo. E a gente tem que também se libertar um pouco dessa loucura terrestre, das nossas loucuras internas. E ele curou. Curou o paralítico, que veio no teto da casa, os amigos dele jogou ele do teto, falou, não tem jeito, então Jesus já estava muito famoso, porque ele já estava fazendo milagre, então a gente joga ele por cima.
E aí Jesus anda. E o paralítico é para a gente também saber andar e voltar a andar e acertar rumos corretos, alinhar a nossa jornada por uma caminhada para o fim do elemento material, mas para a vida que não cessa, para a eternidade. O pulo de Pessa do judeu, o pulo da morte, a pulada dessa dimensão. E quando ele faz isso e multiplica pão e peixe e torna a água no fim da festa, no melhor vinho da festa, já estava todo mundo muito feliz, ele ficou mais feliz ainda. Enfim, andou sobre as águas, conversou com as intempéries do mundo, acalmou as tempestades. Ele fez tudo, é uma coisa maravilhosa. E no final ele já estava já tão famoso. E ele olhou e falou assim: meus discípulos, quando tem todo aquele ritual de entrada em Jerusalém, 7 dias antes, depois na, no rito que ele segue, porque a Páscoa remonta às tradições judaicas e tem uma sequência. Então, e tem sempre aquele encontro de todo mundo à mesa de fazer a jantar, aquela cerimônia, a ceia pascal. Então, ele segue o rito judaico, lá da época da libertação, que o padre Lázaro falou, né? Da escravidão ou servidão do Egito. E ele segue o rito e fala: todo mundo já olhou para mim, todo mundo já me vê como um profeta, um Messias, aquele que veio realmente. Alguns estão desconfiados, mas hoje todos os olhares, se tivesse Twitter, Facebook naquela época, hein? Tinha espalhado, nossa, já estava todo mundo atrás fazendo meme de Jesus, discutindo, falando bem, falando mal, enfim, é o mundo que a gente vive hoje. Mas na época ele fez, todo mundo ligou uma ligação afetiva, ele olha para os discípulos e fala: pois então, fiz isso tudo só para chamar atenção e vocês teve essa ligação afetiva e aí eu vou avisar, eu vou partir. E aí tem essa dor. Por quê? Porque pelo mesmo hábito judaico do cordeirinho que eles pegavam e ficavam de 7 a 10 dias na casa e criavam uma relação afetiva com o cordeirinho, o bichinho. E esse cordeirinho, depois que a gente pegava o amor, aquele cordeirinho, ele tinha que ser imolado, sacrificado. Páscoa remonta à libertação, toda libertação dói um pouco. Então a gente sofre. Então, as crianças das famílias lá da época, quando moravam no Egito, os judeus sentiam essa dor de matar o cordeirinho. Só que esse cordeirinho é muito simbólico. Por quê? Porque na simbologia da história judaica, o sangue deste cordeiro, nesse momento de Páscoa, em que as famílias judaicas marcaram as suas portas e seus umbrais, os umbrais das portas, com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia visitar essas casas e não iam levar o primogênito de cada de suas famílias. É o pulo do anjo da morte, marcado pelo sangue do cordeiro nas famílias judaicas daquela época, e eles se libertam da terra, da matéria, porque Egito, na tradição judaica, e esse parte disso que eu estou falando, depois eu vou mandar esse vídeo para vocês, que é uma das reflexões mais bonitas que eu vi sobre Páscoa, é de um juiz de direito aqui de Minas Gerais, ele se chama Haroldo Dutra Dias. E aí tem um vídeo que ele conta toda essa passagem, então eu estou resumindo do resumo, né? Apesar que hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo. Ah, que beleza! Mas eu estou resumindo, e esse vídeo é maravilhoso nesse aspecto. E aí ele estuda bastante línguas, e ele fala Egito em hebraico, né? Na língua do hebreu antigo, é Mitzrayim, que é estreiteza, opressão, opressão da matéria. E aí ele interpreta da saída do povo judeu daquela época, da escravidão do Egito para andar para a Terra Prometida, é a saída da nossa escravidão da matéria. Mas a matéria é muito boa, sim, a gente precisa dela. A gente precisa sentir a força dela para educar, harmonizar e lapidar a alma, lapidar o espírito. Só que todo momento a gente tem que ser mais forte. O espírito tem que ser mais forte que a carne. Quando a gente cede a uma tentação e a gente fala: ai meu Deus, por que eu fiz isso? A carne foi fraca. Não, a gente tem que pensar o inverso. Nessa hora, a carne foi mais forte do que o seu espírito. E aí você cedeu às tentações e à força da matéria. E aí Jesus, vou dar o pulo de novo. Aí o Jesus, ele avisa e fala: vocês vão sofrer, porque eu vou morrer. Mas eu não vou morrer
porque eu fiz todos os milagres, chamei todas as intenções. Eu vou chegar lá, hein, padre, nessa história da reencarnação, porque eu morro, mas na realidade toda a minha missão, eu fiz isso tudo e poderia fazer muito mais, mas eu fiz isso tudo só por conta de uma mensagem que eu queria passar para vocês. O pulo de sexta para domingo. O pulo que ele deu da morte, o Cordeiro grande de Deus, que enviou esse Cordeiro, que é Jesus Cristo, para, com o derrame do seu sangue, marcar nossas portas, nossos umbrais e eliminar todos os pecados, só que eliminar os pecados que a gente ainda tem marcado na nossa alma. Ele deu o caminho, ele deu a estrela guia. A gente tem que lutar. Então ele pula a morte e mostra, estou vivo. Então esse é o maior milagre e é o mais importante. O milagre da vida eterna. Ele mostrou. Por isso que não tem a missa de sétimo dia de Jesus Cristo. Porque ele vive. Ele viveu. E ele olhou e falou, toque em mim, brincadeiras à parte, apareceu primeiro. Brincadeira, viu, pessoal? Mas vamos dar uma brincadinha aqui. Ele apareceu primeiro para mulheres, para Maria Madalena, porque como não tinha Twitter, Facebook, ele olhou e falou assim, as mulheres vão espalhar essa notícia mais rápido. Brincadeira. Mas aí espalha bem a notícia, e ele pega o homem que duvida de tudo e fala, Tomé, toque em mim, eu estou vivo. Tudo isso, então, que ele fez só para mostrar de que a vida continua. E aí, como um bom mineiro, essa questão de ressurreição e reencarnação, para mim, é só uma questão de analisar o tempo. É só espichar, igual o mineiro falando. Espicha o tempo das existências, porque, para mim, a gente passa por vários momentos, reencarnações, que é o quê? Experiências na matéria, para no ápice de todas as reencarnações, quando a gente faz todos esses pulos, várias Páscoas, para abrir consciências e libertar da matéria, quando a gente supera todas as forças deste planeta, a gente volta mais uma vez para o plano espiritual e vem uma equipe e olha e fala, parabéns, você venceu esse planeta. Toma aqui o título de cidadão honorário do planeta Terra. Aí eu pego um carimbo, eu também só estou brincando, viu, pessoal? Não sei se é assim. Eu penso falando do meu jeito lúdico, criança, né? Eu pego um carimbo, uma medalhinha de cidadão honorário do planeta Terra, venci o mundo, como uma luta boa. E a cartilha para vencer, o manual de instrução, a matéria, o edital para passar nesse vestibular do planeta Terra, ou no Enem do planeta Terra, se chama Evangelho. Siga as pegadas e o exemplo do Mestre. Siga o modelo e guia. Siga o exemplo do Cristo. E aí a gente vence o planeta, recebo a plaquinha de cidadão honorário deste planeta Terra, e eu não preciso mais de utilizar os elementos desse planeta para formar novos corpos, porque aí a jornada continua na beleza quase que infinita do universo. E aí eu ressuscito, porque eu não preciso mais de novos corpos para continuar minha jornada. Então, as reencarnações do planeta, elas são só etapas de um ápice, que é a ressurreição da carne, porque eu despojo da carne e matéria e fico com o meu corpo espiritual. Faço a caminhada e a passagem igual o Mestre Jesus fez. Agora, é só uma questão de vários e várias caminhadas e tempos, porque Jesus veio e ensinou esse caminho, esse passo. Então, que a gente possa sempre alimentar esse cordeiro, o cordeiro da paz, dentro de cada um. E no dia que vier a nossa chegada, a nossa passagem, que a gente faça o pulo da morte. A morte não existe. Então, a gente deixa o corpo na terra e faz o pulo da morte e chegue no plano espiritual com uma ficha corrida um pouco menos debitosa, com mais créditos e menos débitos. E eu puxo o extrato no banco espiritual e que lá no final da minha conta o saldo seja um pouco positivo e que eu não tenha usado um pouco o cheque espiritual, o cheque especial espiritual eu não tenho usado pouco, porque eu acho que o juro que corre lá é o juro das virtudes. O ouro de lá é aquele ouro que o ladrão não rouba, porque está dentro da nossa alma. A traça não corrói.
a ferrugem não desgasta. Esse é o valor que o Mestre Jesus, quando lhe perguntaram se ele era o rei e de qual rei ele vinha representar, ele falou desse reino da vida eterna, onde todo mundo vai congregar e vai sempre estar fazendo esses encontros. A gente faz um pouquinho do plano espiritual aqui nesses encontros de muita harmonia, de muito respeito, encontros ecumênicos, encontros de felicidade e de ajuda ao próximo. Que a gente possa ter um final de semana de muita paz, muita harmonia e sempre curtindo essa Páscoa, coelhinhos, criança correndo, desenterrando as lembrancinhas, ovinhos e desbaldando em chocolate, porque isso também faz parte da nossa emoção material. Um beijo para todo mundo. Até daqui 15 dias. Não, até daqui a uma semana, porque por conta do atraso, e assim, nada é por acaso, né? Eu realmente precisava desse culto hoje, precisava ouvir todas essas coisas, e foi muito difícil, principalmente lidar com minha filha de 19 anos, que foi a primeira grande perda para ela, né? Perda de material de uma avó tão especial, mas assim, com essa certeza, né, da ressurreição, com essa certeza da não finitude, né, de que a gente apenas se transforma, eu acho que a gente consegue encarar de uma maneira muito melhor essa passagem, né, que aconteceu no dia da passagem, realmente. E aí, para encerrar, eu queria ler o texto de Santo Agostinho, que eu acho que é o texto que mais nos consola, né, em relação à passagem. Então, ele diz que a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu vou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que apenas estou fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Então, que essa certeza de que, assim como a ressurreição de Jesus aconteceu, a ressurreição de cada uma das pessoas que nós amamos, que, como dizia Saja, a saudade é o preço desse amor, né? Que essas pessoas possam estar vivas nas nossas maneiras, no que nós incorporamos ao longo de nossas vidas dessas pessoas. E na próxima semana nós estaremos juntos de novo, né? 2 semanas seguidas vai ser muito bom. Agradecer a cada um de vocês, né? Agradecer a Rodolfo por fazer esse trabalho tão lindo, né? De ajuda às pessoas mais necessitadas, e que no final das contas, e quando eu estava arrumando minha sogra, né, que a gente colocou lá a roupinha dela das sacramentinas e colocamos, né, arrumamos ela, eu estava pensando o tempo inteiro, nossa, a gente não leva nada material, né? A gente leva o que nós plantamos, né, as sementes que nós plantamos dentro das pessoas, mas de material nós não levamos nada. Então, que nós possamos que nós aprendamos cada dia mais a dividir o que nós temos, não só as nossas coisas materiais, mas o nosso tempo também. Então, uma boa semana e até sexta-feira que vem.